Daniel, que aconteceu? Tem uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que você vai fazer? Eu também nem sei o jeito, só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou. Por causa de Daniel, os músicos dispensou. A população até pensou, vão ver Daniel na cova, moído, morrer. Mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel caiu na cova, o povo espantou. Passavam as horas e minutos, nenhum grito escutou. De manhã cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: fala, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Fala, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Durante aquela noite foi sua glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Fala, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir.
Aí tem travesseiro deita em cima do leão. Durante esta noite, foi sua glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei ele para que fosse se deitar. Durante esta noite o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel, pode dormir. Aí tem travesseiro deita em cima do leão. Durante aquela noite, foi sua glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Muito bom. Nós chegamos aí para mais uma programação aqui diretamente do templo. O pastor está no templo, eu estou em minha casa. Uma programação especial aqui, oficial da AD Uruçanguinha. Você está aí na sua casa nos assistindo. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a estar participando neste momento, curtindo, comentando, compartilhando essa transmissão e nós temos certeza que chegaremos até a sua casa, até o seu lar, levando o melhor da palavra de Deus. E conosco já está ele, nosso reverendo pastor Edson Claudino, que neste momento nós queremos cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Pastor Edson, a paz do Senhor. Paz do Senhor, André, paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos abençoe nesta manhã e nos dê a graça e a paz sobre a nossa vida. Muito bem, pastor Edson, nós chegamos para mais uma programação. Hoje, quinta-feira, dia 16. A programação venha chegar como um refúgio, venha chegar como um bálsamo para quem estiver nos assistindo. E nós queremos, pastor, que antes de nós soltar os hinos da harpa, nós queremos que o senhor faça uma oração inicial. Muito bem, vamos orar, meus irmãos. Eu quero aproveitar essa oportunidade, antes que eu esqueça, e eu quero orar pelo esposo da irmã Raquel Cipriano, ali de Imbituba. Ela está ligadinha com a gente e ela me pediu nesta manhã oração para que nós orássemos em favor do seu esposo, que passou por uma cirurgia. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer-te por mais esta oportunidade que tu concedes a nós, de poder estar na tua presença nesta manhã, Senhor, para transmitir a tua palavra, para levar aos ouvintes a mensagem do teu evangelho. Abençoa esta programação e aproveito para pedir a tua bênção sobre o esposo da irmã Raquel. Estende as tuas mãos sobre ele e ajuda-os, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, a oração aí com o nosso pastor. Nós estaremos, então, daqui a pouquinho ouvindo já a palavra de Deus, a nossa agenda também da semana. Final de semana aí a cargo das nossas irmãs, as intercessoras do Círculo de Oração. E já nós estaremos dando mais alguns avisos. Enquanto isso, vamos cantar ao Senhor, vamos ouvir um hino congregacional da harpa cristã, hino 296, e nós já voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco aí, compartilhe, transmita essa palavra, transmita essa programação para mais irmãos nesta manhã. Já voltamos, fique aí com 296 da nossa
No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com Pai suplicava, pelo cálice queria beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, ele está em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, e só sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, ele está em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, ele está em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos a nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, ele está em constante oração. Nós ouvimos aí então o 296 da nossa harpa. No jardim, Jesus Cristo clamava. E vamos ouvir então agora 577. Nós estamos com um pequeno probleminha aqui na nossa transmissão dos hinos da harpa, mas creio que já foi retomada aqui a transmissão da harpa, então nós vamos ouvir aí 577 em fervente oração.
tem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, tem poder quando estares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Porque Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. No altar. No altar. Ah, Muito bem, pastor Edson, nós já retornamos limpou aqui à tudo? programação. Queremos agradecer, então, a todos que estão aí conosco ao vivo. Temos irmãos já participando, temos transmissão, e nós queremos passar, nós queremos dizer que nós estaremos, a partir já desse final de semana,
com as nossas irmãs do Círculo de Oração, comandando aí o fim de semana, a Uruçanguinha, já no sábado, ação com as irmãs do Círculo de Oração, teremos o nosso culto domingo. Isso eu quero deixar para o nosso pastor já dar os avisos e prosseguir já com a programação desta manhã, pregando também a cruz. O senhor tem a continuar para orar, para a palavra do Senhor Jesus. Então, nesta manhã, nós queremos já passar para o servo de Deus, que estará na continuação, então. É comigo? É comigo? Meus irmãos, meus amigos, maravilha de Deus, uma alegria muito grande estarmos juntos nesta manhã, poder transmitir a palavra de Deus, falar do amor de Jesus, falar das promessas, lembrar a igreja do Cristo vivo, que Jesus está voltando e que precisamos continuar firme nessa jornada, porque a nossa recompensa está prestes a ser entregue para nós. Antes de eu entrar na palavra, primeiro eu quero ler aqui um texto do qual nós vamos mencionar nesta manhã, que está em Êxodo, capítulo 3, versículo 3, que diz: E disse Moisés: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Amém? Muito bem, meus irmãos, eu quero lembrá-los que nesta noite nós teremos aqui na nossa igreja Assembleia de Deus, do bairro Uruçanguinha, cidade de Araranguá, Santa Catarina, um grande e abençoado culto de vitória, hoje à noite, às 19h30, e estará pregando pastor Iliomar, aqui da cidade de Araranguá. Ele, que é um dos nossos companheiros aqui do campo, estará pregando, ministrando a palavra de Deus nesta noite. E eu, claro, quero convidar todos os irmãos aqui da minha congregação, das nossas intermediações, para estar conosco no culto. E quero aproveitar também fazer uma chamada para você ir na tua igreja. Hoje deve ter culto na tua igreja e você não pode ficar em casa. Meu irmão, não esqueça dessa responsabilidade de estar na igreja, lá na tua igreja, com teu pastor, honrando o teu pastor e glorificando o nome do Senhor. Amém? Então, quero deixar bem claro esta importante nota para você. Hoje é dia de culto, praticamente em todas as Assembleias de Deus do Brasil. Hoje teremos um grande e abençoado culto. E lembrando que nós aqui também, final de semana, teremos aqui a nossa live no sábado de manhã. Estaremos fazendo um momento importante com o nosso departamento do Círculo de Oração, sábado às 10 horas da manhã, e domingo de manhã a nossa EBD, um assunto bom da Escola Dominical, e à noite teremos o nosso grande e abençoado culto da família, com a participação do nosso Círculo de Oração feminino aqui da igreja. Eu quero pedir a bênção de Deus a todos nós e que hoje no culto nós sejamos agraciados com milagres e maravilhas, que é o título do nosso culto. Culto de vitória é culto de milagre e maravilhas. Muito bem, posso entrar na palavra, André Luiz? Posso entrar na palavra? Amém? Então vamos lá. Eu li Êxodo, capítulo 3 e versículo 3. Êxodo, capítulo 3 e versículo 3, ele fala de uma situação, de um momento, de uma condição em que Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. A razão pela qual Moisés estava ali foi por uma questão de que lá atrás da história, Moisés, ele
ele tenta fazer alguma coisa, talvez não com má intenção. Eu acredito que Moisés não tinha má intenção quando ele cometeu o assassínio, matando um egípcio. E por conta disso teve que fugir. Mas, certamente, por conta dos ensinos da mãe do próprio Moisés, que o criou no palácio e o amamentou, ela deveria, e certamente, porque era obrigação da mãe ensinar o filho, ela deveria ter contado toda a história a Moisés, a ponto de deixar ele ciente de que ele era filho de Israel. E por conta disso, ele também sabia dos projetos de Deus. Mas agora parece que quando Moisés estava grande e que resolveu ir dar umas voltas pelas bandas de Gósen para contemplar os seus irmãos, a família real dele, ele encontra ali uma situação, ele vê dois egípcios, um egípcio batendo no judeu, no irmão dele, ele vai e mata o egípcio, enterra o egípcio sobre areias. No outro dia ele parece que dá uma voltada lá para ver como é que está novamente os irmãos, e quando chega, encontra agora dois irmãos. Porque quando você vê um irmão com o inimigo se desentendendo, até que isto é razoável, porque o mundo nunca vai entender. O ímpio nunca vai entender de fato um crente, a menos que Deus faça na vida desse ímpio uma transformação. Isso aconteceu comigo. Quando eu não era da igreja, quando eu não servia a Deus, eu também não tinha as compreensões, eu não compreendia as coisas, eu ignorava muitas coisas. Mas, quando eu aceitei Jesus, os meus olhos se abriram e eu comecei a ver. É essa transformação que Deus faz para com o cego. Então, agora nessa outra situação, a coisa fica mais feia, porque é dois irmãos se brigando. E quando Moisés, cheio de amor, cheio de união, de um espírito pacífico, ele chega para aqueles dois irmãos e diz: rapaz, o que é isso? Vocês são irmãos, vocês se brigando, que feio. Dois irmãos se brigando, vocês eram para estar abraçados, vocês eram para estar unidos, vocês eram para estar lutando pela mesma causa. Vocês dois irmãos se brigando. Tome isso para você agora, o que eu estou falando, porque está acontecendo isso na igreja. Irmãos brigando contra irmãos. Aí Moisés disse: vocês deveriam estar junto, trabalhando junto, construindo junto, e vocês estão se brigando. Isso é divisão. O reino dividido, ele não prospera. O reino dividido, ele não vai muito longe. O próprio Jesus diz que todo reino dividido não subsistirá para sempre. E quando ele está, então, ali conversando e tentando amenizar a situação e corrigir o erro, um daqueles diz: o que tu tens a ver com a vida da gente? Queres fazer com a gente como tu fizeste ontem com o egípcio, matando e enterrando na areia? E por conta dessas situações, então, Moisés achou por bem de vazar, como diz na nossa gíria, né? Ele fugiu, ele sumiu, porque certamente ele seria perseguido pelo faraó e por ali afora. Ele teria problema. Então ele fugiu. E lá nas montanhas, então, ele passou por 40 anos no deserto, conforme a história conta. E nesse período, então, em que eu li o texto, Moisés está no deserto, agora casado, agora com uma mulher, e certamente com pensamentos de formar uma família. A Bíblia diz que Moisés está
no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, o seu sogro. Porém, meus irmãos, os planos de Deus para a vida de Moisés não mudam. Os planos de Deus para a minha e para a tua vida, independente do que acontecer conosco, eles não mudam. Deus fez aliança com Abraão, e Abraão várias vezes teve dificuldade, mas Deus, sempre que surgiu as dificuldades, Deus renovava as alianças com Abraão. Porque a própria Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, nós precisamos entender que uma vez que Deus falou, está falado. E Deus fará tudo para sustentar a sua palavra, porque Ele é Deus. Então, nós observamos aqui, amados, que Moisés estava cuidando do rebanho e, de repente, uma sarça. A sarça é uma espécie de uma planta que dá no deserto e de porte pequeno. Segundo alguns historiadores, ela tem de meio metro a 1 metro de altura. E ela é uma árvore normal, simples, não tem nenhuma novidade nela, mas aconteceu alguma coisa assim interessante que chamou a atenção de Moisés. De repente, aquela sarça ela começa a pegar fogo. Até aí, dado ao clima, não era nada demais uma sarça pegar fogo. Num clima de 50 e tantos graus, e segundo alguns historiadores, a sarça ela era uma planta, ela tinha alguns subsídio, tipo capim graxa, ela atraía o fogo, e com aquele calor, aquela temperatura alta, era muito comum a sarça pegar fogo. Então, o que chamava a atenção de Moisés não era apenas o fato daquela árvore pegar fogo, mas o que chamou a atenção de Moisés é que ela pegava fogo, ela incendiava, mas ela não se consumia. E foi aí que ele percebeu que havia um milagre, algo sobrenatural acontecendo com aquela planta. Meus irmãos, para eu entrar no assunto que eu gostaria, eu quero lembrar que o texto, a palavra, o assunto, estava ligado ao povo de Israel. Quando Deus trouxe Israel para o Egito, quando Deus falou com Abraão, dizendo que o povo de Israel, que o seu povo, a nação que Abraão formaria, uma grande nação, ela passaria por um momento, um período de escravidão. Ela passaria por um momento em que outras nações iriam a possuí-la, mas que no final desta situação, Deus a tiraria com honras e com glória e com muitas riquezas. E, de repente, nós observamos lá na frente, quando José vem para o Egito. E José, então, depois que ele se estabelece no Egito, ele traz o seu pai Jacó e traz os seus irmãos. E a partir dali, então, o povo começa a crescer e eles formam uma cidade chamada Gósen. É interessante notar que eles tiveram ali 400 anos. E é interessante também notar que tudo caminhava muito bem para aquele povo. Primeiro porque José era um homem respeitado no Egito. Ele foi governador do Egito. Ele livrou o Egito da fome. Ele livrou o Egito de acabar sem nada.
com as suas ideias, com a sua tecnologia, com a graça que Deus lhe dava na época, ele conseguiu manter o Egito de pé e até enriqueceu o Egito, porque as nações vinham no Egito comprar comida e eles tinham para vender. Então, tudo isso eles deviam, o povo egípcio devia a José. Faraó abençoava José, Faraó estava do lado de José. Então, toda a família de José, toda a família de Jacó, eles eram bem-sucedidos, eles eram bem-vindos ao Egito. Eles cresciam, eles viviam a vida deles e tudo estava a mil maravilhas, de maneira que, se deixasse por conta deles, eles estariam até hoje no Egito. Mas não era esse o propósito de Deus para com eles. O propósito de Deus para com o seu povo, para com a sua nação, era de mantê-lo ali por um período, para então depois levar à terra prometida. Sabe por que eu estou trazendo essa palavra dessa manhã? Porque quando nós vimos para este mundo, quando Deus quis de nós fazer uma nação, um povo especial, diferente, um povo que o sirva, um povo que seja chamado discípulos, o Senhor não nos deixou aqui, não nos trouxe para cá para nos deixar aqui eternamente. Não foi para viver essa vida. A nossa vida terrena, ela não é eterna, ela é limitada a um período, a um tempo. E nós precisamos entender, e este mundo que nós vivemos, nós podemos chamar de Egito. O Egito, o mundo que nós estamos vivendo, segundo diz Paulo, não é a nossa casa futura. Nós não estamos aqui para sempre. Nós somos peregrinos aqui. Peregrino porque nós não somos daqui. Nós somos da Canaã celestial. Nós estamos aqui por uma passagem de tempo. O povo de Israel estava no Egito por uma passagem de tempo. Mas preste bem atenção. A situação lá estava tão boa, a situação no Egito estava tão própria, tão do lado deles, que eles estavam felizes da vida e que morariam lá a eternidade. Eles não tinham pensamento de saírem de lá. O tempo estava passando, o tempo estava se esgotando, os 400 anos dos quais Deus havia dito a Abraão lá atrás, estava se esgotando e o povo estava de braço cruzado porque estavam satisfeitos em viver ali. Eu quero trazer essa situação para os nossos dias de hoje. Nós temos muitas pessoas que até estão bem-sucedidas neste mundo, mas, meu irmão, essa vida não é para sempre. Essa vida não é eterna. Essa vida que nós temos aqui no mundo, ela é limitada. Olha, recentemente mesmo, eu estou falando de umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu ouvi um líder dizendo que, quando alguém comentou sobre morrer, sobre a vinda de Jesus e coisa assim, ele deixou entender que ele queria que isso demorasse mais um tempo, que não fosse já, que Deus nos desse. Alguém estava dizendo a respeito da vida, de anos de vida, e ele estava dizendo que a gente consiga viver o mais que puder aqui na terra. Ora, irmão, eu aprendi que se for para estar com Jesus no céu, que seja hoje esse dia. Que a vinda de Jesus aconteça hoje, que o Senhor venha nos recolher hoje para a sua glória, porque milhões e milhões e milhões e milhões de tantas vezes é melhor estar com Cristo do que estar aqui, por mais que aqui estejamos nas melhores condições que possa um homem estar, mas o céu é muito melhor. Mas quando eu vejo uma pessoa dizendo isso, como eu vi desse líder, e já vi de outros tantos, dizendo que quer ir para o céu, mas quer ficar aqui mais um tempo, quer que esse tempo aconteça aqui mais vezes,
e enfim, ele demonstra que ele quer ir para o céu, mas que ele pode e quer ficar aqui por mais um bom tempo, e que esse bom tempo seja o máximo possível. Em outras palavras, eu quero ir para o céu, mas não quero morrer, está tão bom aqui. Senhor, sabe, muitas vezes, eu até brincando, às vezes digo que, às vezes a gente constrói uma casa e a gente diz assim, oxa, tomara que Deus não venha já, para que dê tempo de eu desfrutar da minha casa. Às vezes a gente compra um carrinho novo e a gente diz, opa, tomara que Jesus não venha já, para que eu desfrute um pouquinho desse meu carrinho, e assim por diante. E tem muita gente levando isso em consideração e dizendo, tomara que o Senhor demore a vir buscar a igreja, para que a gente viva mais tempo aqui. Eu fico pensando, que luta, que dificuldade esse camarada está deixando de ter para que ele tenha essa ideia. Ora, uma pessoa aqui na Terra que torce e que pede para que a vinda de Jesus demore um monte, ele deve estar vivendo sobre mar de rosas. Ele não deve estar vivendo luta. Ele não deve estar vivendo dificuldade. E eu até concordo com certas pessoas, tipo nós, que podemos estar vivendo aqui num mar de rosas. Mas eu tenho que olhar para a vida do meu irmão. Eu posso ter comida na minha mesa, mas eu tenho muitos irmãos que não têm o que comer. Eu posso ter um bom emprego e ganhando um salário bom, mas tem muita gente que não tem. Então é muito bom eu pedir que Jesus não venha, é muito bom eu pedir que a gente viva muitos e muitos anos aqui na Terra, porque tudo está acontecendo de bom ao meu favor, mas o meu irmão ao lado está padecendo, está gemendo e está pedindo que o Senhor venha, porque ele não suporta mais viver aqui neste mundo. Escute, o povo do Egito estava feliz da vida no Egito. Mas o Egito não era lugar para o povo de Deus. O Egito era uma passagem, era um período, era uma situação, era uma escola, era um momento que Deus estava dando àquele povo para que depois eles fossem para a terra prometida e eles pudessem conhecer os dois lados da moeda, o Egito e a cidade prometida. Não adianta, olha bem, hoje eu falo bem das coisas de Deus porque eu já vivi lá no mundo. Eu sei o que é o mundo, eu sei o que é vivenciar a vida em Cristo Jesus. Existem muitas pessoas que às vezes nascem no Evangelho. Eu nasci no Evangelho. Eu estou dizendo que eu tive essa oportunidade porque eu me desviei por uns anos e eu participei do mundo. Então eu conheci o mundo e hoje eu conheço o caminho do Senhor. Então hoje eu jamais me desviaria, porque tudo que eu vi, que eu aprendi, que eu vivi lá no mundo, não é comparado ao que eu hoje tenho servindo a Deus. Mas tem muitas pessoas que não conhecem esse lado. Ele nasceu na igreja, vive na igreja, está na igreja, nunca saiu da igreja, e ele pensa que o mundo é algo bom. Ele é igual aquele filho pródigo que desejava o mundo porque ele pensava que o mundo era aquilo que aparentemente mostrava ser. Até que um dia ele foi, e lá ele experimentando o mundo, caindo nas armadilhas que o mundo propôs para ele, ele ficou na miséria, desejando se alimentar com os porcos, e aí lá então ele lembrou que na casa do pai tinha abundância. Eu fiquei uns 5 anos no mundo, e lá no mundo eu descobri que na casa do pai tinha abundância. Agora veja bem, Israel no Egito e tudo caminhando bem, por que sair do Egito? Quem poderia tirar Israel do Egito? Suponha que Deus levantasse Moisés e que nada do que aconteceu acontecesse, e Moisés chegasse lá e dissesse, pessoal, é o seguinte, Deus me escolheu assim, 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 assim,
E agora chegou o momento e nós vamos sair daqui. Vocês pegam a trouxa de vocês, peguem o tudo de vocês, porque nós vamos vazar deste mundo e nós vamos para a terra prometida. Vocês acham que o povo iria sair? Vocês acham que alguém iria dar ouvido a Moisés? Se Moisés chegasse entre os anciãos de Gósen, os construtores de Gósen, aqueles que haviam feito a sua cidade, nossa cidade, cidade de Gósen, orgulho de ter criado essa cidade, orgulho de ter nascido, porque 400 anos, todos aqueles que moravam ali, nasceram ali em Gósen. Então eles poderiam, não, nós somos daqui, nós nascemos aqui, nós vivemos aqui e nós queremos morrer aqui. Eles poderiam dizer tudo isso. Jamais Moisés teria condição de tirar aquele povo dali se tudo estivesse correndo bem como estava. Meus irmãos, você está entendendo por que as lutas vêm sobre você? Você está entendendo por que Deus nos coloca em situações que nos faz desejar sair daqui e estar com o Senhor? Se eu tivesse um salário bom, um emprego bom, uma casa boa, condição boa, saúde, tudo que é de bom aqui neste mundo, vocês acham que eu queria sair deste mundo? Lógico que não. Lógico que eu ia lutar por ficar aqui, pois afinal aqui está tão bom. Se este mundo fosse um mundo de justiça e de paz, não haveria necessidade de nós sair daqui. Olha o que acontece com o povo de Deus do Egito. Deus faz com que Faraó comece a enxergar algo a mais. E a Bíblia diz que Faraó, olhando para o povo do Egito, Faraó começa a perceber que esse povo estava crescendo muito e que esse povo estava dominando o Egito e que este povo poderia lá na frente ser um problema para Faraó e para os próprios egípcios. Em outras palavras, Faraó disse assim, sabe de uma coisa? Nós estamos criando um monstro que vai daqui a pouco acabar com a nossa vida. Então o Faraó disse, eu vou apertar o cerco para este povo, eu vou começar a acabar devagarinho com este povo. E ele chamando as parteiras, primeiro ele chamou os chefes, os caciques, vamos dizer, do povo judeu, os anciãos, e disse, olha, eu vou exigir mais trabalho de vocês. Eu quero que vocês trabalhem mais. E aí o aperto começou vindo por aí. E aí eles começaram a ter dificuldades. E depois, como não bastasse, aí veio também a questão de pegar o povo e de botar o povo, então, aliás, as parteiras, a impedir que os filhos homens nascessem e que viria só filha mulher, mas que os filhos homens fossem mortos na hora do parto. Com isto, ele estaria diminuindo. Os velhos morreriam, não haveria mais homem judeu, mulheres não teria problema, seria até bênção para eles, e ponto final, e acabaria com aquela força bélica que estava se montando no seu reino. A ideia de Faraó era boa. A ideia de Faraó era uma ideia de qualquer uma pessoa sensata que tivesse preocupação com o seu povo. Qualquer nação pensaria o mesmo.
que Faraó pensou. Ele não foi maldoso nisso, não. Ele quis proteger a sua nação. E Deus estava por trás disso. E foi aí que a coisa começou a apertar. Foi aí que a coisa começou a ter dificuldade. Você sabe por que no nosso país, no Brasil, por exemplo, nós estamos passando por essas dificuldades? Meus irmãos, as coisas estão boas demais. E por conta dessas coisas boas, as igrejas estão vazias. O povo é cruel. O povo é ingrato. O povo é egocêntrico. O povo nós só pensamos em nós. Nós não pensamos no próximo. Nós não pensamos nas coisas que não nos envolvem, e só nas que nos envolvem. Se Deus abençoar o Brasil, as igrejas fecham. Os Estados Unidos estão vivendo isso. Os Estados Unidos têm igreja sendo transformadas em galpões. Para que servir a Deus nos Estados Unidos? Um país próspero, um país de primeiro mundo, um país que aparentemente não se sabe o que é problema, um país que é desejado por tantas outras nações. Para quê? Para que servir a Deus? As pessoas têm em mente que servir a Deus é só em momento de angústia, de aflição. Deus é algo para se buscar quando estiver morrendo. Deus é algo para se preocupar quando as coisas estiverem pretas, quando não tiver saída. É bem verdade que, se nós olharmos para alguns textos lá do Antigo Testamento, nós vamos perceber que alguns textos bíblicos nos deixam esta impressão. Por exemplo, vou citar uma de Davi. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Davi não estava dizendo que Deus só prestava para momentos difíceis. Davi não estava dizendo que Deus era Deus só nas horas difíceis. Ele estava usando essa expressão porque quando ele passava por dificuldade, ele sabia em quem ele se encostava. Ele sabia a quem ele recorria, ao Deus que estava com ele todos os dias. Não é como eu viver, por exemplo, longe da presença de Deus, e quando eu estou com a dificuldade, eu saio igual um desesperado, correndo em busca de um refúgio chamado Deus para resolver o meu problema. Não, não era isso. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha Deus na vida. Ele vivia para Deus. Ele era um homem que temia Deus, que servia a Deus. E que quando ele queria alguma coisa, quando ele queria uma solução, quando ele queria, ele buscava em Deus, porque ele vivia com Deus. Quando ele usou a expressão "o Senhor é o meu refúgio", ele estava dizendo que ele vivia a vida dele naquele refúgio e que por conta disso ele não temia mal algum. Mas algumas pessoas interpretaram esses textos do Antigo Testamento como que Jesus fosse solução para problema e que fora do problema eu não precisava de Jesus. É como se eu tivesse um dinheiro guardado na poupança e que eu não fizesse uso dele para nada, a não ser num caso de emergência. Eu tenho Deus lá na gaveta, o meu Deus está lá na gaveta guardado. Quando eu precisar, eu corro na gaveta e puxo ele. Não, Deus precisa estar na minha vida, Deus precisa participar das minhas 24 horas por dia, Deus precisa estar em mim todos os dias. E não só em horas de dificuldade. Israel no Egito não estava nem aí com Deus, porque tudo estava correndo bem. A igreja de hoje não está, porventura, mais ou menos nessa situação? Por que os nossos templos estão vazios? Por que nós estamos tendo espaços demasiados dentro da igreja?
Porque está tudo bem, a inflação está controlada, as crises estão controladas, as coisas nós não temos visto muito. As cidades grandes, em que as pessoas vivem o problema 24 horas, eles se preocupam mais com Deus, porque eles sabem que cada dia eles estão correndo riscos grandes de não voltarem para casa. Agora, quem mora numa cidade pequena, para que Deus? Olha a dificuldade do evangelho numa cidade do interior. Você vai numa cidade grande, é lindo, as pessoas aceitam Jesus todos os dias, a igreja todos os dias cresce, a igreja todos os dias prospera. Você vai numa cidadezinha pequena, é uma tribulação. Você fala de Jesus para alguém, ninguém quer. Por quê? Está tudo a mil maravilha, a terra está dando, a lavoura está dando, a cidade é pacata, não tem nada, não tem problema, não tem dificuldade. Para que Deus aqui? É preciso, então, que algo errado, algo ruim, algo mal aconteça para que as pessoas reconheçam a necessidade de Deus nas suas vidas. Foi preciso Deus apertar com o povo do Egito para que então eles começassem a clamar a Deus. E aí diz a Bíblia que eles começaram a clamar a Deus. E o clamor foi intenso. Deus, ajuda-nos, socorre-nos. Não podemos ter filho homem, estamos trabalhando igual animal, não estamos tendo condição de viver mais nesse lugar. Nos ajuda, nos tire daqui, ajude-nos, Senhor, arranque-nos da maldição do Egito. Ah, agora vocês estão clamando? Ah, estava bom demais, não estava? Viveram lá os seus 3 séculos e tanto, lá numa bonança, viveram lá os seus períodos de maravilha, e agora vocês estão apavorados? Ah, tá, mas foi preciso Deus fazer um cerco. Meus irmãos, e se o povo tivesse entendido o seguinte? Pessoal, Deus disse que nós vamos ficar aqui 400 anos. Deus disse através do nosso pai Abraão que nós iríamos ficar em terra estranha, e essa que é a terra estranha, por 400 anos, mas que depois o Senhor iria nos tirar daqui. Então, preste atenção, vamos trabalhar, vamos sobreviver, mas não vamos esquecer que aqui não é a nossa pátria, aqui não é a nossa terra. Você já pensou se eles tivessem essa consciência? Você já pensou se os pais falassem aos filhos a cada década, a cada século, durante os 4 séculos, nada disso precisaria acontecer para que então o povo entendesse que eles teriam que sair dali. Mas tudo isso precisou acontecer porque o povo se estabeleceu ali e entendeu que iriam ficar ali para sempre. Amigo, irmão, este mundo aqui não é para sempre. Você está aqui numa passagem de tempo, você está aqui por um período, mas daqui a pouco você vai sair daqui e você vai ter que ir para o lugar do qual Deus projetou. E sabe qual é o lugar que Deus projetou? Chama-se a Nova Jerusalém. Chama-se o céu. Chama-se o lugar em que Deus estará habitando com o homem. Você está aqui por um período. Eu estou aqui, nós estamos aqui por um período. Nós temos que trabalhar, nós temos que construir, nós temos que viver a nossa vida, mas entendendo e passando aos nossos filhos de que aqui não se vive eternamente, de que aqui é limitado por um tempo, mas que daqui a pouco nós iremos para a nossa terra prometida. Então, precisamos cuidar para que a gente não monte aqui um castelo e se apegue às coisas e depois não queira sair daqui e Deus, pela sua infinita misericórdia, tenha que fazer alguma coisa desagradável para nos arrancar daqui. Você lembra de Ló e a sua família? Os anjos chegaram na casa de Ló e diz: Ló, pega a tua família, sai daqui porque Deus vai destruir esse lugar. Eles ficaram amarrando,
E o anjo dizendo, Ló, ligeira, Ló, pega a tua família, pega a tua... Vamos sair daqui, Deus vai botar fogo. E eles ficam amarrando, Ló, te acorda, Ló, pega a tua família, vamos sair daqui, Ló, porque Deus vai destruir. Até que foi preciso o anjo pegar eles pelas mãos e levar como que de rastro. Sai daqui, homem! Deus vai destruir esse lugar. E eles pegam Ló, pegam a filha, pegam Ló e saem como que levando de rastro lá para as montanhas com a ordem, não olhe para trás. E ainda assim a mulher de Ló olhou. Meus irmãos, é preciso, se você está passando, se você está vendo coisas terríveis acontecer, não entre em pânico, não te desespere, não deixa a depressão te invadir o teu coração. Saiba que Deus está dizendo para nós assim, ó, está na hora de vocês virem para casa. Jesus falou a respeito dos sinais. Ele disse que nos últimos tempos aconteceriam sinais. Antes da sua volta, esses sinais estão revelando, estão mostrando, estão dizendo para nós a mensagem seguinte: está na hora de ir para casa. Você vai continuar pegado nesse mundo? Você vai continuar construindo castelos aqui? Você vai continuar fazendo coisas e mais coisas aqui? Você sabe que os seus dias estão limitados? Você sabe que daqui a pouco você não estará mais aqui e que não levará nada daqui? Aonde você está depositando o teu tesouro? A Bíblia é bem clara. Jesus diz que nós devemos juntar tesouro no céu, porque ali não há traça, ali não há ferrugem, ali não há ladrão. Agora, quem deposita aqui tem todas essas dificuldades. Queridos, voltando lá para o Egito, foi preciso acontecer tudo aquilo. E enquanto todas as coisas aconteciam, Deus estava se revelando a Moisés, dizendo a ele sobre Israel no Egito. Aquela sarça ardente representava Israel. A sarça queimava, mas não se consumia. Ele estava dizendo que Israel estava sobre o fogo da prova e da luta de Faraó, mas Israel não se consumia, porque Deus estava protegendo Israel. E Deus estava, mediante aquela visão, dizendo a Moisés: tu serás o libertador da minha nação, deste povo. Querido irmão, nos dias de hoje nós temos não o Moisés, não temos Josué, nós temos Jesus de Nazaré. Ele quer nos tirar deste mundo, ele quer nos levar para casa, ele quer nos tirar das lutas desta vida. Ele tem promessa para nós. As nossas promessas são melhores quando estivermos com ele. Ele nos garantiu de um lugar. João capítulo 14, eu vou vos preparar lugar na casa de meu pai, na casa de meu pai, na casa de meu pai. Há muitas moradas, não é aqui a casa do pai, não é aqui o lugar eterno. Pare de construir os teus castelos, para de criar, de construir e de amontoar tesouros aqui na terra e comece a amontoar tesouro para o céu, porque em breve o Senhor estará nos chamando desta vida para estar com Ele. Faça isso e Deus estará te abençoando grandemente. Não te deixe enganar pelas coisas que o mundo te oferece, porque aqui é tudo ilusão, aqui é uma passagem de tempo, você não é daqui, eu não sou daqui, nós não somos daqui, nós somos de Deus, a nossa morada está com o Senhor na sua glória, e em breve Ele virá nos buscar. Querido irmão, por favor,
antes que males piores aconteçam em nossas vidas, na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida do povo escolhido. Antes que esses males venham acontecer, vamos começar a construir para o reino de Deus. Vamos começar a juntar tesouro para o reino de Deus. Vamos ficar fixo no céu. Vamos colocar nossa atenção no reino de Deus. Vamos ignorar as coisas deste mundo. Vamos deixar as coisas deste mundo para segundo plano e vamos colocar Deus como primeiro plano na nossa vida. Não esqueça da igreja, não esqueça do evangelismo, não esqueça da missão, não esqueça do reino de Deus que precisa tanto de você. Não esqueça que você é uma peça fundamental no reino de Deus e que por conta disso você ainda está vivendo aqui. Mas que quando terminar o tempo, o Senhor estará nos recolhendo para a sua glória. Você é especial. Você gasta tanto com o reino terreno, mas você não quer gastar nada com o reino celeste. Meu irmão, aproveite, porque o meu tempo, o teu tempo, o nosso tempo está se findando. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, pastor Edson. Graças a Deus por esta palavra abençoadora. Nós já estaremos dando término aqui da programação, o senhor estará orando. Temos aqui, pastor Edson, Índia. O irmão da Índia está nos assistindo. Temos uma pessoa da Índia nos assistindo nesta manhã e nós estaremos orando. Maravilha, Deus abençoe a África. É isso aí. Irmão Edio, Claudino, irmã Marli, Claudino, Ivan Venceslau, ali de Joinville, Joelson Monteiro, Mampituba, Santa Catarina, Tayara Gonçalves, Araranguá, Santa Catarina, e o nosso irmão que compartilhou aqui, pastor Edson, irmão Mário Ferreira, ali de Umuarama, Paraná, ele compartilhou o vídeo, está nos assistindo aqui, a irmã Ana Esteganella, e todos esses Obrigado, meus irmãos. Estão conosco aí participando. Eu quero deixar então para o senhor fazer neste momento o momento da oração final no nosso programa, já encerrando, em seguida estamos dando o término da programação e vamos ouvir Além do Rio Azul com Líndia Moisés. Pastor, muito em breve estaremos além do Rio Azul. Amém, glória a Deus. Vamos lá então, posso orar? Amém. Meu irmão, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus, eu tenho pedido a Deus, eu tenho clamado a Deus, eu tenho chorado aos pés do Senhor em prol de uma visão espiritual que nós estamos precisando. Tem muitos crentes, eu estou falando no sentido geral, no Brasil e fora, tem muitos crentes que estão se envolvendo muito com o mundo e estão deixando o reino de Deus para trás. Enquanto que esses foram chamados para ganhar o mundo, parece-nos que, em alguns casos, o mundo é que está ganhando eles. Tome cuidado, meu irmão. Jesus te deu uma oportunidade única de você viver eternamente e morar na glória e ser arrebatado no dia do arrebatamento. Isso é uma oportunidade que não tem preço. Cuidado, não deixe o mundo te enganar, não deixe o mundo te engoldar e te tirar da presença de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está enfermo. Eu quero orar por você que está desanimado. Eu quero orar por você que está abatido. Eu quero orar por você que está muito, muito, muito entristecido. Eterno e querido Deus e Pai, eu quero neste momento, Senhor, em rápidas palavras, eu quero pedir a Tua bênção, eu quero pedir a Tua graça, eu quero pedir o Teu Espírito sobre a vida desses que estão nos ouvindo, para que, Senhor, as pessoas venham a te reconhecer como Senhor e Salvador, que as pessoas venham te aceitar como Cristo, que as pessoas venham, Senhor, ser abençoado pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo,
e que tu venha estender as tuas mãos sobre as necessidades, fazendo milagre, fazendo maravilha e nos fazendo entender que a nossa vida aqui não é para sempre, mas que é limitada a um pouco tempo de vida e que em breve nós não estaremos mais aqui, Senhor. Faz com que a tua igreja se acorde desta realidade e aproveite os últimos dias para te buscar incessantemente pela salvação e pelas suas vidas e em prol de muitas outras almas, Senhor, que estão padecendo. Pai, eu peço a tua bênção para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe Amém. vocês, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. E agora eu passo para o André Luiz, que estará dando término, colocando esse hino maravilhoso para nós ouvir. E o André vai estar me tirando do ar agora, porque eu tenho uma pessoa ali que está me chamando agora e eu vou ali atender. Amém? Deus te abençoe, André. Deus te abençoe, meus irmãos. E até sábado estaremos aqui de manhã com as irmãs do Círculo de Oração. Obrigado, pastor Edson. Deus abençoe o senhor, irmã Marli, que está aí Amém. também com o senhor. Nossa pastora, Deus abençoe ela. Amém. E amamos muito vocês sabem muito bem disso. Deus abençoe, obrigado Amém. pela mais uma Amém. oportunidade. Maravilha. Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Participação especial aí do nosso pastor Edson. Ele está ali na nossa congregação, está com alguns afazeres, mas teve um momentinho para estar conosco aí na programação. Queremos agradecer a todos pela audiência, pela oportunidade de estar chegando aí até o seu lar. Você que participou até agora conosco, queremos mandar também um abraço ao nosso irmão Daniel Lacerda, de Blumenau, ele que também já compartilhou aqui a nossa transmissão. Muito obrigado, irmão Daniel Lacerda, de Blumenau. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco nesta manhã. Irmã Ana Stecanella, ela bota aqui linda mensagem, pastor, nesta manhã maravilhosa. Amém. Então, meus irmãos, queremos agradecer a sua participação nesta manhã. Encerramos aqui mais um programa Encontro com Deus, 11 horas, mais 5 minutinhos, já passamos um pouquinho do horário, mas ouvimos aí a poderosa palavra do Senhor Jesus. Fique com Lídia Moisés neste momento, cantando Além do Rio Azul, e voltamos sábado, 10 horas da manhã, programa Círculo de Oração no ar com as nossas irmãs do Círculo de Oração. Nossas intercessoras estarão conosco, participando, e temos certeza que será uma bênção. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais.